Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de probabilidade estatística, tá certo? Pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre outros métodos de visualização gráfica utilizando Python, certo? Especialmente a biblioteca Matplotlib e a Plotly, certo? Pessoal, o link desta prática vai estar aqui na descrição, tá bom? Que é esse link aqui que está no GitHub. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na prática anterior. Pegar o link, certo? O link que vai estar anexo. Abrir o Google Colab. Então eu vou abrir aqui a página inicial do Colab. Vou esperar abrir aqui. Pronto. Vou abrir foi o Drive, desculpa aqui pessoal. Abrir aqui colab.research.google.com. Aí eu vou clicar em GitHub, aba GitHub. Vou inserir a URL, certo? E ele já acessou aqui. Então coloquei o URL, apertei a lupa, né? Ele já fez a inserção aqui do arquivo original. Tá bom, pessoal? Pessoal, esse arquivo ele tem algumas coisas que eu não modifiquei ainda, certo? Mas de modo geral a gente vai fazer alguns desses pontos para poder entender como vamos fazer a visualização gráfica de alguns outros métodos de visualização no Python, tá bom, pessoal? Uma coisa importante antes da gente começar a prática é clicar aqui em copiar para o Drive, porque fazendo isso ele vai criar uma cópia, tá certo? E essa cópia ela vai poder ser editada por vocês, tá bom? Essa aqui é apenas uma cópia de visualização. Você não vai poder fazer edições avançadas. Enquanto que aqui você vai poder fazer edições. Então, como é que vocês vão saber? Se você tiver clicado e tiver o ícone aqui do GitHub, certo? Quer dizer que esse arquivo é do GitHub e você está abrindo em modo de visualização. Você não vai poder salvar esse arquivo no Drive de vocês. Se tiver com o ícone do Google Drive, quer dizer que esse arquivo já está no Drive de vocês. Tá bom? Então, vou trocar aqui o arquivo, né? Meu notebook. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem, tá bom? É só para ficar um pouco mais claro para mim aqui, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer a utilização da Matplotlib para poder fazer um gráfico importantíssimo, que é o boxplot, tá bom? Então, primeira coisa, vamos executar esse comando, certo? Que tem as bibliotecas principais que a gente vai utilizar, que é a Matplotlib, né? Essa aqui não vai precisar agora, mas tá aqui de qualquer forma. NumPy, Randall e a Pandas, certo? Então, o boxplot, lembrando, ele vai ser um gráfico muito útil para a gente visualizar informações de mediana, quartis e outliers, né? Que a gente tinha como métodos numéricos de descrição estatística, método de descrição numérica, certo? E a gente vai poder fazer essa construção utilizando a Matplotlib, certo? Então, executando essa primeira linha, pessoal, uma vez executada, eu quero que você execute agora essa segunda linha aqui. Quando tiver executado a primeira, vai aparecer aqui no canto superior, onde tinha o ícone de você executar, o valor de 1, um valor numérico. Esse valor numérico indica a ordem a qual aquela seção de código foi executada, tá bom? Então, executando essa parte aqui de baixo, né, não se atentem muito ao código por enquanto, vocês vão enxergar dois gráficos, tá bom? Que são os gráficos de boxplot, o gráfico de caixa. Lembrando, né? Esse ponto vermelho é a mediana, desculpa. Esses pontos aqui no começo e no final da caixa são os quartis 3 e o quartil 1 superior, quartil 1 o inferior, o quartil 3 o superior, tá certo? Esses pontos aqui no filamento representam os pontos máximo e mínimo dentro do intervalo de amplitude, e essas bolinhas representam os outliers, que são os pontos que saem dessa amplitude, certo? Que ela é 1,5 vezes a distância do quartil 3 menos o quartil 1. Bom, pessoal, esses dados eles foram gerados aleatoriamente. Porém, é mais interessante a gente visualizar os dados que são gerados a partir de um exemplo. Então, pegamos aqui um exemplo, tá bom? Que está formatado dessa forma, tá mostrado dessa forma. Esse data ele tem um vetor que são 4 informações distintas, tá bom? Que representam áreas alturas de espécies de árvores retiradas em 4 partes diferentes. Uma parte A, uma área B, uma área C e uma área D, certo? Então tá mostrado dessa forma. Cada linha dessas vai ser um desses conjuntos de árvores que está em uma área distinta, tá bom, pessoal? Então, executando esse código, a gente vai ter um boxplot, certo?
Nota-se, né, que a gente consegue comparar essas informações. É fácil ou é mais simples a gente comparar essas informações com o boxplot. De que forma? A gente pode saber qual dessas áreas as árvores têm a mediana da altura é maior, ou a mediana da altura é menor, ou áreas que as alturas são mais dispersas ou são menos dispersas, tá certo? Então a gente consegue ver dessa forma. Por exemplo, na área A mediana é menor do que a área B. Então, espera-se que as árvores da área B sejam mais altas que as da área A. Certo? Então, em média, uma árvore da área B é mais alta do que a árvore da área A. O que não é regra. Existem árvores na área B que são mais baixas do que as árvores da área A, mas a proporção é muito pequena. Certo? Como é que a gente interpreta isso no boxplot? Cada trecho desse é 25%. Tá bom? Então, essa parte superior é 25%, essa outra parte é 25% e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, 25, 25, 25. Quer dizer que aqui, nesse topo do boxplot da área A, eu tenho quase 50% das árvores da área B. Certo? Ou seja, 50% das árvores da área B são maiores do que as árvores da área A, pelo menos. Tá bom? Então isso é uma interpretação interessante que a gente só consegue fazer observando comparações como o boxplot. É mais fácil a gente fazer essa comparação com o boxplot do que se fossem histogramas ou se fossem tabelas, tá bom? Então essa é uma das vantagens de utilizar esse tipo de visualização de dados, tá bom, pessoal? Outra coisa também é que eu posso modificar várias informações, né? Eu posso modificar, por exemplo, as cores do boxplot e assim por diante, tá bom? Então também é importante a gente ver essas modificações, tá bom? Vamos fazer um exemplo, né, como exercício, que é fazer um boxplot para, dado que tem um exame na faculdade que tem 80 questões, sendo 40 de português e 40 de matemática. Então a gente tem, para os 20 melhores classificados, o número de acertos em cada disciplina, né, de português e de matemática. Então vamos fazer um boxplot, né, dos acertos de português e de matemática para poder visualizar isso. Então, a gente pode utilizar esse mesmo código aqui de cima, certo? Vou aqui embaixo. A diferença é que agora eu preciso colocar os valores. Então, esse valor que está aqui, eu coloco aqui como a linha 1. E o valor de baixo de matemática, eu coloco como a linha 2, tá bom? Então, faço essa inserção. Pessoal, os demais valores não são mais necessários, então eu posso excluí-los, tá bom? Importante, pessoal, que quando eu excluir, eu tire essa última vírgula, né? Eu tenho que ter dois colchetes aqui no começo, aqui um colchete, vírgula, outro colchete, e dois colchetes aqui no final, para poder eliminar que vão ser dois vetores nessa matriz data. Bom, pessoal? Então, considerando isso, eu agora vou modificar o quê? Vou modificar os tick labels, certo? Tick label agora vai ser aquele label aqui de baixo que vai dizer qual é a classe, tá bom? A área A não é mais área A, agora ela vai ser português, que é a classe que eu estou utilizando aqui na primeira linha dos dados. Então eu troco a área A por português. E a segunda vai ser a classe matemática. Então eu vou trocar aqui embaixo a classe área B por matemática, tá bom, pessoal? Não precisa-se mais dessas outras classes área C e área D, então eu posso excluí-las aqui da visualização, tá bom? Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que outra modificação que a gente precisa fazer é justamente a quantidade de itens, tá bom? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse 1, 2, 3, 4 representam quais são os tick labels, né? Quais são os elementos horizontais. Eu não tenho mais 4, tenho apenas 2. Então eu posso retirar esses itens 3 e 4, deixar somente 1 e 2. Quer dizer, pessoal, o seguinte, que na posição 1, o eixo X, ele vai colocar o valor português. Na posição 2, ele vai colocar o valor matemática. Tá certo? Então, basicamente, é essa a modificação que a gente está fazendo aqui no boxplot. Então, feito isso, executamos e a gente vai ter o boxplot de português e de matemática. Certo? Será que está certo, pessoal, esse boxplot? Lembrando, né, português teve uma questão aqui igual a 8, né? A menor questão é igual a 8. Então, de fato, tem uma questão... Tem 8 acertos aqui em português dentro desse boxplot. Então, de fato, ele está representando bem, né?
Então a gente pode fazer várias inferências, né? Por exemplo, a mediana do português é menor do que da matemática, né? Porém, existem mais alunos que acertaram mais de 30 questões de português do que de matemática. Ou seja, tem 30 aqui são 25% de português, né? E aqui eu tenho a metade, então tenho menos que 25% de matemática. Então eu posso fazer responder essas perguntas com base no Boxplot. Por exemplo, se eu quiser saber qual foi a matéria que mais alunos tiraram nota abaixo de 15 pontos. Né? Então, abaixo de 15 pontos eu tenho muito mais em português do que em matemática. Né? Matemática eu tenho alguns aqui, esse filamento todo é 25%, e em português eu tenho, além do filamento de 25%, eu tenho esse pedacinho aqui. Então eu vou ter mais do que 25% de erros, né? de alunos que acertaram apenas abaixo de 15 questões em português. Tá certo? Então eu posso fazer essas comparações utilizando esse Boxplot. Tá bom, pessoal? Por fim, eu tenho ainda um outro recurso, que é um recurso interativo, para poder fazer essa apresentação. Tá bom? Então, eu posso utilizar a biblioteca Plotly para criar gráficos interativos em HTML. Certo? Então, a diferença é porque esses gráficos eles podem ser melhor visualizados. Eu tenho informações numéricas que vão ser mais facilmente apresentadas pela Plotly do que pela Matplotlib. Tá certo? Para isso, a gente vai utilizar a biblioteca, que é a Plotly Graph Objects. Tá bom? Ou seja, isso aqui é uma classe da biblioteca Plotly. Certo? E vou chamar essa classe de Go. Então toda vez que eu chamar Go, eu vou estar chamando a classe e eu posso explorar os seus métodos, tá certo? Por exemplo, para poder mostrar figuras, para poder trabalhar com Boxplot, histogramos e assim por diante. Bom, pessoal, o detalhe é o seguinte, eu sobrescrevi o vetor data pelos valores por esse valor aqui. Então eu preciso só fazer uma modificação que os nomes aqui não vão ser mais área A, área B. Os nomes serão português e matemática, porque agora eu tenho informações de português e matemática, certo? Então, fazendo essa modificação, eu não tenho mais um range de 4, porque eu só tenho dois dados, né, o dado de português e o dado de matemática, então eu troco aqui por 2. Então, eu vou mostrar uma figura com 2 boxplots, um de português e o outro de matemática, certo? Então, executando, dando um tempinho, eu já tenho essas informações de português e de matemática, tá bom, pessoal? Então tenho português, ele me diz o máximo, me diz o Q3, me diz a mediana, me diz o Q1 e o mínimo, tá bom? Todas as informações vão estar aqui exibidas, né, numericamente aqui do lado. Então é mais interativo eu trabalhar com essa formatação de dados, né, do que a Matplotlib, tá bom, pessoal? Certo? A gente também pode fazer algumas mudanças no layout, tá bom? Para exibição de pontos. A gente pode usar a função jitter para que essa amostra seja exibida com um certo grau de aleatoriedade horizontal. Né? Isso é interessante para você dar mostrar os dados de vocês com uma formatação que ela apresenta os dados de uma maneira um pouco mais próxima do que eles realmente são na verdade. Certo? Porque o Boxplot ele dá a impressão de que os dados estão mais distribuídos, né? E às vezes eles não estão distribuídos dessa forma. Bom? Então, a gente faz essa modificação, troca aqui o names por português e matemática de novo. Então vocês vão fazer essa troca aqui, onde tem names, colocar esses, certo? Color names vão ser as cores que vão ser utilizadas para poder representar o gráfico. Então eu vou colocar apenas essas duas, orange, que é laranja, e purple, que é o roxo, tá bom? Então eu vou utilizar apenas essas duas cores para mostrar português e matemática. Pela lógica que a gente vai ter, português vai ser mostrado como laranja, matemática vai ser mostrado como lilás, tá certo? Então vou trocar aqui também onde tem range, colocar 2, porque eu tenho apenas dois dados, né? Tenho apenas o português e matemática. Fazendo isso, certo? Muda o título, né? Porque o título agora vai ser... Cadê? O título é número de acertos em cada disciplina. Então, vou copiar essa seleção aqui. E vou colocar Boxplot. Ops. Coisa deu errado aqui. Pronto, eu acabei colocando a modificação não ficou legal aqui, né? Então, coloquei o range para 2, eu vou colocar a boxplot da nota
nas disciplinas. Beleza? Ou da pontuação, enfim. Aí vai ficar desse jeito, ó. Português, o DITA ele vai colocar esses pontos, então vou saber exatamente quais são os pontos, né? E matemática. Note que o que aconteceu, matemática, muita gente aqui pegou mais do que 20, né? 20 questões. E teve uma pessoa que fez 13 questões. Então, se não tivesse essa pessoa aqui, né? Certamente esse Blockspot se passaria para cá, né? Então, isso permite que a gente consiga ver informações muito mais preciosas sobre os dados do que o Blockspot por si só consegue mostrar pra gente, tá bom, pessoal? Certo? Outro gráfico importante, pessoal, é o gráfico de pizza, né? O gráfico de pizza ele é eficaz para poder exibir uma proporção, né? A questão é porque nós não devemos utilizar o gráfico de pizza para mais do que 4 classes, ou no máximo 5, certo? E o gráfico de pizza não é um gráfico bom se você tiver fatias muito iguais, porque você não consegue diferenciar essas fatias. Por exemplo, se você tem uma proporção de fatias que é similar, você não consegue diferenciar qual é a maior e qual é a menor. Então isso é um grande problema do gráfico de pizza, tá bom? Então para a gente só representar isso, né, executem este trecho de código onde tem labels e valores, tá certo? Depois de executar esse código, a gente consegue fazer utilizando esta biblioteca, certo? Matplotlib, a Matplotlib, fazer utilizando esses comandos a exibição do gráfico de pizza, tá bom? Então a gente vai ter aqui proporção oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e hidrogênio, certo? Não sei que proporção é essa, né? Não vem ao caso, mas a gente tem uma noção de como ficam distribuídas essas proporções, certo? Detalhe, pessoal, que tem a opção aqui de explode, certo? Esse comando explode, ele dá esse chanfro, esse intervalo entre as fatias da pizza. Então eu posso colocar um explode igual, por exemplo, 0.05 para todas as amostras, tá certo? 0.05, 0.05. Fazendo isso, a gente tem essa proporção relativa da explosão entre elas, né? Eles ficam um pouco mais separados. Porém, uma boa prática é a gente dar o explode apenas naquela que a gente quer destacar. Por exemplo, se eu quero destacar o nitrogênio, eu posso colocar 0 aqui e deixar 0.05 apenas para o nitrogênio. Aliás, está o hidrogênio, né? Então não tenho que descobrir qual. Acho que é o último aqui, 0.05. Pronto. Então apenas o nitrogênio fica destacado. Note que ele não ficou tão destacado, né? Então posso ainda aumentar, né? Explode para 0.1. Então ele vai deixar mais destacado esse valor que eu quero representar, tá bom, pessoal? Beleza? Por sua vez, né, a Plotly também tem a opção de visualização da forma interativa. Então eu posso utilizar esse comando aqui, já sabendo que os labels e os valores já foram definidos aqui em cima, certo? E eu vou ter esse recurso, tá bom, pessoal? Oxigênio, nitrogênio. Então note que fica muito mais fácil a gente fazer a observação, né, nesse método interativo do que naquele método convencional, tá bom? Também é possível a gente usar esse comando roll para poder deixar esse como gráfico de rosca, tá certo? Ele vai ficar, ao invés de ser um disco, vai ser uma rosca, vai ter uma abertura aqui, né, para ficar ainda mais destacada essa proporção, tá bom, pessoal? Então, outro gráfico interessante, né, acho que vou deixar como exercício para vocês, é o gráfico de barras. Então vocês vão executem esses códigos para poder vocês visualizarem como é que vai ficar o gráfico de barras, tá bom, pessoal? Então, fica como exercício para vocês. Por fim, certo? Categorias, pronto. Exatamente. Então, pessoal, então fica como exercício para vocês executar justamente esses gráficos de barras, tá bom? Que vão ser úteis para poder a gente fazer a visualização de dados, né, em forma de barra, tanto em barras empilhados como em barras convencionais, tá certo? Então o exercício para vocês fazerem é justamente executar esse notebook no Colab de vocês e executar esses gráficos de barras, tá bom, pessoal? Galera, espero que tenha ficado claro esses exercícios do Google Colab, certo? Ainda vai ter mais um terceiro vídeo que eu vou colocar para algumas uma coisa que não tenha ficado muito claro para vocês, né? Algum recurso interessante que eu tenha visto no Google Colab, tá bom? A gente fica por aqui, pessoal. Bons estudos para vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau.